Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Hoje num dia histórico, Zé Bonner e eu e Zé Bonner. Isso não é histórico porque, na verdade, nós já estamos aqui sempre, né? Mas, histórico é o quê, Zé Bonner? É o tema, né? O tema hoje, é realmente pra revolucionário. galera do Rio de Janeiro que vai fazer vestibular da UERJ ou que está interessada em estudar sobre, né, a cidade maravilhosa, não há momento melhor, né, Zé Bonner? Na verdade, a gente pode te lembrar, né, Thiago, hoje que a cidade do Rio de Janeiro está em destaque, esse ano é um temaço para a prova, mas o ano que vem ainda vai se manter como tema quente na lógica pós-Olimpíadas. Então a galera tem que aí ficar antenada para esse processo. Isso aqui é para né? muitos anos, Muitos né, anos, provavelmente. E a grande carência que a gente percebe são de materiais do Rio de Janeiro, porque poucas pessoas sabem falar sobre Rio de Janeiro. Realmente. E nós estamos aqui colocando nossa cara para bater e queremos fazer o melhor possível nesse quesito. E hoje, né, pessoal, é o quê? É X da atualidade, é X da questão. Hoje é Projeto X, né, Zé? Projeto X. Dose Pode dupla. ser Projeto X, dose dupla, como sempre. E aqui, arte de Zé Bonner, né? Zé Bonner, meu sonho, cara. no seu auge artístico, quase um Salvador Dali, fazendo uma análise sobre a cidade do Rio. Então você Rabiscando ficou ligado um quadro, aí, né, cara? galera do Periscope que tá ligado, né, que esteve na quinta-feira conosco, né, assistindo ao vivo sobre o estado do Rio. Ontem Zé Bonner, né, destruiu todas as estruturas. E hoje nós vamos continuar com a mesma qualidade, só que no foco da cidade do Rio, né, Zé Bonner? Muita coisa pra falar, né, Zé? Hoje eu tô aqui como O quê? levantador, né? Vai, Giva! Segundinha, cara. Eu gosto da segundinha. Não, ontem você levantou, eu vou aqui Não, levantar pra ti. aqui joga de vez em líbero. quando, né, cara? De vez O em quê? quando, né, O quê? cara? Caiu esse tigarei otário, né? Porra, meu irmão, aqui o negócio é... Pega no fundo da quadra. Aqui é multitarefas. Bom, então vamos, né, pessoal, iniciar falando sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Entendendo que a cidade do Rio de Janeiro, né, tem uma importância histórica fundamental, que é a questão da capital, né, Zé Bonner? Rio de Janeiro começa a se consolidar como Distrito Federal a partir do século XVIII, né? O que a gente pode começar a falar sobre isso? A gente tem que lembrar, né, que o Rio, ele dá esse start em 1763, com a transferência da capital de Salvador, né, para cá, com a ideia de ser uma área de gestão, né, que é uma área de supervisão, investimentos na área portuária. Isso é importante para o aluno entender que, na verdade, o Rio, ele surge com uma ideia de fiscalizar, né, de gerenciar o século XVIII, que foi o ciclo da mineração nossa. A gente falou até, né, a nossa aulinha sobre o estado do Rio. Vou te convidar para assistir essa aula, que é fundamental, é um link importantíssimo aqui pra gente, que tinha esse escoamento do ouro por Paraty, ali na área, né, da região de Costa Verde, e pela aqui, a capital, o Rio. Só agora. Não fala muito que se emociona, né? Zé Bonner não pode falar de Paraty, que ele fica emocionado. É um rapaz emotivo, sensível. Não pode falar muito, que ele fica, né, até memórias, né, Zé Bonner? Uma cidade que realmente me acolheu aí bastante. Uma cidade maravilhosa. Aí eu tô falando, o pessoal fica com raiva. Cidade maravilhosa é o Rio. É o rótulo que deram, né, na verdade, o que a gente vai tentar mostrar hoje é isso mesmo, né? É que o Rio de Janeiro, ele... Se já foi cidade maravilhosa, não é mais, né? Lamentavelmente. Se você é bairrista, né, vai ficar um pouco chateado, mas a gente precisa aqui ser realista em questão do que é real, no que é concreto, né? Pragmático, né? Essa temática é muito importante. Então, depois desse processo, né, de se tornar a capital, você vai ter um momento importante, né? Que vai ser 1808, com a chegada da família real no Brasil, onde uma estrutura urbana já começa a ser criada, né, Zé Bonner? Ou seja, você vai ter ali, né, a criação da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico, vai ter que ser criado o Banco do Brasil, né, para receber os mercadores, né, Zé Bonner? Então, o Brasil, ele ali naquele momento recebe a condição de capital do Império Português e o Rio de Janeiro é a sede dessa capital, né, Zé Bonner? Caraca, que isso. Eu fico emocionado, gente, em dar aula ao lado do mestre aqui, Feitosa. Que eu vou aprendendo, não sei se vocês sabem aqui. É aula pra você e para mim. O no quê? projeto, Só sim. flutuando. Meu irmão, é porque as pessoas têm que entender que tem a galera que fica dando pitadas de conhecimento, né? Doses diferentes. Aqui é full time, sem parar, integral, toma. Sem limite. No que fundo, isso? no fundo, né? fundo da areia. Ontem eu falei da aranha, né? Eu fui altamente erótico nessa colocação. É porque eu tenho problema de entender músicas erradas. Esse momento, de forma pessoal... favorável, claro, pessoal... Né, desculpe, me perdoe. Só pra te interromper, Tchau,
a gente fazia um link que eu acho importantíssimo, né? Do surgimento do Jardim Botânico. Isso, muito bom. Uma das importâncias é que o aluno fica perguntando muitas coisas. O século XVIII, ele é um século importantíssimo pra gente, porque ele tem o auge do ouro e o declínio do ouro. Sim. Por que acaba, né, esse ciclo tão importante? Porque acabou o ouro. Porque acabou o ouro. E aí, exploração muito intensa, né, Zé muito Bona? intensa. Sem o fundo, né? Não teve uma reserva feita Não pro teve governo, né? mas um escoamento ali alucinante, né? Sim. E aí a gente pode perceber a função do Jardim Botânico, onde eu vou ter as primeiras pesquisas, né? As áreas de plantio, de trabalho com mudas de café. Perfeito. Porque senão bom, fica Zé. faltando, não é? Ou seja, funciona como as vezes o laboratório para o ciclo cafeeiro, Zé. Perfeito. Caraca. E aí a gente pega... Aí fala que... Gente, que... Pô, vai. Que isso? Agora toma, vai. Que isso, irmão? Toma, Aquela bichão, já viu? giba neles, mano. Gente, onde que você ouve falar nisso? O Tecnopolo do Café sendo revelado por Zé Bonner no Jardim Botânico, que era o quê? Era uma experiência, né, Zé Bonner? Perfeito. De plantio de espécies. Tem até hoje lá a plaquinha do Dom Pedro I, que plantou a muda da árvore, né? Então, tinha essa questão também de embelezamento, né, Zé? Embelezamento. Não, e aí a gente vai levar essa rodinha do café para um bairro ali próximozinho, área da Tijuca, Aí, e aí o golaço. aluno vai linkando com o quê? Com o nosso relevo. Tiago, eu não lembro de questão da UERJ que não tenha trabalhado com a questão de relevo. Muito importante isso. É muito importante. E aí a Questão gente do precisa falar o sítio quê? urbano, Que né, isso? pessoal? Olha lá, vem. Manda. Vem, Gente, vem, sítio vem, urbano, vem. galera que assistiu o live com o Zé Bonner nessa semana, que ele falou sobre vários conceitos, agora é hora de aplicar, galera. O que é o sítio urbano, né, Zé? É a ideia de você ter um espaço, né, físico no qual a cidade se insere. E tem especialistas, né, nosso querido Maurício de Abreu, falecido, né, grande mestre da geografia, falava sobre a dificuldade, né, Zé Bonner? Que era você criar uma cidade no ambiente de intermédio de morros, né? Perfeito. Os mares de morros, né, Zé Bonner? Aí, rolaço. A gente pode lembrar, mares de morro, sítio urbano, morfologia urbana. Isso, Então a muito bom. cidade do Rio ela foi feita, né, como sendo uma cidade entre o mar e entre morros. Aí eu desafio ao nosso aluno, morador do Rio, a ir na janela agora e dar uma olhada de 360 graus. Dá um pause, vai lá e olha. Com certeza você vai ver o quê? Morro. Não tem pra onde fugir. E qual é o lance do morro, né, Tiago? Ele vai dificultar o processo de ocupação e encarecer o processo de ocupação do Muito Rio. bom, Zé. Especulação imobiliária, então, pode ser ativada pela questão geológica, Zé Bonner? Podemos fazer esse link? Sem sombra de dúvidas, né, cara? É brincadeira. E isso vai. E isso. Não, aí você vê, você anda pelo Rio. O que você com certeza vai ver? Túnel. Túnel. bom, muito bom. Você com certeza vai ver o quê? Elevados. Isso. Isso tornando o quê? Esse processo de ocupação extremamente caro. E aí o aluno percebe outro processo, a gente precisa falar disso, né? A lógica da segregação. De que maneira que o relevo interfere na lógica segregacionista. A Isso gente aí. voltou aí ao século XIX, falar do processo de liberdade do escravo. Tiago, para onde o escravo vai quando ele é liberto? Essa é uma questão importantíssima, porque nós devemos compreender a questão da favela como uma escolha do Estado, né, gente? O escravo ele é liberto em 1888, não há nenhum processo inclusivo realizado pelo Estado brasileiro desse negro que vai ser, né, solto das senzalas, como se fosse um grande benefício, né? Ou seja, na verdade, já era hediondo ter alguém preso, né? E no momento que se liberta esse cara e você não cria um projeto de inclusão, isso é uma temeridade, que mostra hoje IBGE, né, Zé Bonner? 70% da população nas favelas é negra. Então a resposta é essa. Porque se você tem uma área de planície onde é difícil, né, onde a disputa vai ser muito grande, né, porque é mais fácil construir, então vai todo mundo para a planície, para onde que as pessoas excluídas vão, Zé? Para o morro, né? Perfeito, E não é só o escravo. Você tem também a questão da Guerra de Canudos, no finalzinho do século XIX, onde esse cara que retorna da Guerra de Canudos tinha uma promessa do governo que ele ganharia um terreno. Aí quando ele chega, ele descobre que o terreno dele tem 45 graus. Zé. E aí, meu amigo, o cara vai pro morro. E lá em Canudos ele acampava entre árvores, que eram denominadas como favelas, né? Eram os nomes das árvores. E ele faz essa piada, né? Ele saiu de Canudos, voltou para o Rio para voltar a acampar entre as favelas. E por isso o nome dessa ocupação passa a ser favela. Só que não é somente para o cara de Canudos. É para o ex-escravo, é para o cara que vai ser segregado depois pela dificuldade de comprar terreno, como você falou, né, Zé Bonner? Que vai ficar caro. Então tudo isso
torna a favela o aglomerado de exclusão, né, Zé Boni? Que Que é um isso. conceito da geografia que a gente deve, né, fazer sempre essa referência, né? Linkando sempre, né, Thiago, com 1850, vale a pena a gente falar Perfeito, da lei de perfeito. terras aqui. Muito bom, muito bom, Perfeito. Zé. Porque a lei de terras, Dá ela... uma explanada pra galera que de repente o pessoal não lembra, né, Zé Boni? Vamos lembrar disso então. Gente, 1850 você vai ter a lógica da lei de terras, onde a lei, a ideia é que a terra ela passa a ser um produto, só sendo, né, acessada, ou seja, só dando a sua posse através da compra. Estamos em 1850, né, Thiago? Ou Primeira seja, vez que isso é possível, né, Zé Boni? Vender e comprar terras no Brasil, né? perfeito. Então não podia, né? E aí o escravo, ele perde, né, o seu valor no que tanja a garantia de pagamento e a terra ela passa a ser o grande bem na estrutura brasileira. Isso é importante. Eu era dono de terras. Como é que eu consegui empréstimo no banco? Eu ia lá e dizia, irmão, eu tenho 100 escravos. Caraca, Ó, cara, interessante. se você não pagar, eu pego, sei lá, 20, 50... Os escravos eram garantias. Eram então, de empréstimo. garantias do empréstimo. Nossa, perfeito. A partir de 1850, Olha o a detalhe lógica aí. muda. Muito Isso, bom. isso é importante, sabe por quê? Porque é uma das explicações, né, da dificuldade que você tem com a estrutura cafeeira. É quando você vai ter a libertação dos escravos. Nossa. Aí a terra ela passa a ser o quê? O bem de promessa de pagamento nos bancos. sim. Isso é fundamental. Estamos aí agora. Quando você chega em 1888, o escravo ele é liberto e aí ele não tem o quê, Thiago? Dinheiro. Porque ele é liberto. Vai embora, você é livre. Mas o que eu ganho? Vai embora! Sai daqui. E aí ele sai sem capital para comprar terra e aí ele tem que ocupar as áreas que não são privilegiadas. Isso é muito importante que a gente lembre, né? Muito bom. Então, encadeando, né? 1808, chegada da família real, aí você tem essa reestruturação que a gente comentou. 1850, lei de terras que começa a ter um comércio fundiário. 1888, você tem a libertação dos escravos. Só que só antes do breakzinho, eu queria apontar para vocês o plano de melhoramento de 1875, que foi a primeira vez que se falou na questão da reforma urbana no Rio de Janeiro. Ou seja, foi o primeiro momento que você teve preocupação, né, inspirada nas ideias do Barão de Haussmann, que já foi aí tema de questão da UERJ, tá bom, pessoal? Grande interventor urbano em Paris, que vai, obviamente, inspirar todo esse conjunto, né, de transformações, que tem ali um viés que se envolve na questão sanitária, viária e estética, né? Esse tripé aí que vai envolver as ideias do Haussmann para a reforma urbana. Essas ideias, pessoal, que são, né, o tópico que a gente analisa, vão levar depois ao nosso amigo Pereira Passos, né, inspirar a sua reforma urbana, né? Então o Pereira ele já vai pegar um contexto na tentativa de revitalizar uma... Então olha só, né, Zé Bono? Essa cidade, né, que nasce no século XVIII como capital federal, ela vai depois evoluir no XIX e no final do XIX já tem que fazer reforma. Perfeito. E aí a gente tem que trocar o pensamento para que a gente possa entender essa viradinha que nós temos. Isso, né? Ou seja, estamos preocupados agora em embelezar a cidade. Por quê, Thiago? Porque estamos saindo de uma estrutura rural. Muito bom. Perfeito. Isso é bom que o aluno ele já começa a pensar o quê? Se eu estou me tornando rural, eu estou preocupado com a lógica, mais uma vez, Thiago, da mobilidade urbana, ou seja, da circulação também. Olha o gabarito, olha o gabarito. Olha o gabarito vindo. Ó, cheirinho. Opa, cheirinho. opa. Sentiu o cheiro. Cheiro é de bom. Isso Isso é bom, isso é ótimo, Sentiu né? um cheiro de gabarito aqui agora na sala. É porque antes mobilidade urbana, Zé Bona? Claro. Isso tem algumas pessoas que estão dizendo que isso é um tema provável sendo pra quê, Zé Bona? Para a redação do Enem, cara. Ó, tem um especialista que eu conheço que ano passado falou sobre a questão da violência contra a mulher e acertou tema de redação. Está nesse estúdio. Não sou eu, dica. Só pra você, né? Vamos fazer a dica. Não sou eu, tá nesse estúdio. Tá nesse vídeo aqui agora. Aí você pensa. E agora esse mesmo cara está falando da mobilidade urbana. Então você já fica ligado no toque do profeta. Você precisa ficar ligado, irmão, porque depois não vai reclamar que caiu e não estudou, né, Zé Bona? Não, porque o aluno ele tem que fazer o link o quê? Estrutura rural. O que eu estou preocupado basicamente em dar escoamento à produção. Isso. De levar ela do centro de produção até a minha zona portuária e levar da zona portuária até o mercado consumidor. Agora muda, né, Thiago? O que a gente pode lembrar essas linhas de reforma no Rio
de Janeiro? A gente pode pontuar o quê? A gente pode pontuar algumas questões, né? Primeiramente, fazer a análise, né? Que é feita pelo nosso grande mestre Lefebvre, que fala sobre o valor de uso e valor de troca, né? Ou seja, hoje você vive numa cidade, você que está aí do outro lado do vídeo, baseada no valor de troca, que é a ideia de quê? De que você vai da sua escola que você paga para sua casa que você paga e tem um vetor interligando vocês dois. A tua vida é vetorizada. Aí você vai da sua casa para o curso de inglês que você paga. Aí você vai para o shopping que você paga também. Aí você vai passar férias num enclave turístico fechado que você paga. Ou seja, hoje nós vivemos na realidade de troca, né, Zé Bonner? Mas o Lefebvre, ele fala numa ideia da cidade como valor de uso, a experiência urbana, que é uma coisa que hoje o carioca não desfruta, né? Ele não vive essa cidade, né, Zé? Ele vive enclausurado em nichos, né? Isso é muito preocupante, né? Cara, deixa eu respirar aqui, que a gente tá discutindo Lefebvre, né? Não, foi mal. Desculpa, porque, né, pessoal, aqui... Gente, como assim, cara? A gente tem que falar. Que tem que falar cara? porque isso é muito importante. Me ajuda, a experiência urbana hoje é péssima, Zé Bonner. O que se vive? Zé, quem é que vive, Zé, hoje a cidade do Rio de Janeiro? É o cara que mora na Gávea. A gente foi fazer uma filmagem em 2015, né, e o Zé apontou essa questão. O IDH da Gávea é o mesmo da Finlândia, pô. Então o cara da Gávea é finlandês. E você que não mora na Gávea, que não mora na Zona Sul, que não mora numa região privilegiada, você vive essa realidade de vetores, sem experimentar o espaço, sem ter ambiente de convivência pública. Tiago, me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo. Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Essa partezinha inicia como? As grades do condomínio são para trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se é você que está nessa proteção. Nossa. Acabamos então falando isso aqui, claro. Fica arrepiado. Ficou mais fácil, acho que pro aluno ver o quê? A ideia de que você vive dentro da lógica do quê? Do enclausurado. Isso. Não é isso? Clausura. A gente passando para uma nova lógica, quando a gente passa para uma nova lógica, a gente pode ver o quê? Que esse processo ele é de reprodução, Thiago. Muito bom. É um processo de reprodução onde os enclaves fortificados, eles são o quê? É uma lógica diretamente ligada à ideia da segregação socioespacial. Nossa Senhora. Gente, você tá torto aí do outro lado. Calma, calma. Primeiramente, quem tá no Periscope fica calmo, vai anotando aí que tem chat no final, a gente vai tirar essas dúvidas. Mas tudo que está sendo dito aqui é perfeito. Clausura, enclave fortificado e segregação. Em dois níveis, né, Zé Bonner? A autossegregação, que você já falou no seu live sobre urbanização, o cara se exclui, e segrega aqueles que não têm nível socioeconômico. Segregação e esse forçada. processo, sem dúvida, né, Zé Bonner, começa de forma mais intensa com quem? Pereira Passos. Né? Perfeito. Mas antes da gente falar de Pereira Passos, vamos para o break e voltamos em instante. Fica ligado aí, já voltamos. Beijo! Tá gostando dessa aula? É muito legal, né? Mas seria muito bom se nós pudéssemos aprender a combater as doenças que afligem nossa vida. E você tem uma oportunidade. Às terças-feiras no Projeto X, você tem um plantão X, onde os professores de biologia e de química ensinam muito sobre as doenças e o mundo da saúde. Então fica ligado no Projeto X às terças-feiras, no Plantão X. Então vamos lá. Ó, voltou, já teve o break. Zé Bonner, primeiramente mandar um abraço para meus amigos da Vila Vintém, que deixaram mensagem essa semana. Amamos vocês e vamos falar de Vila Vintém hoje aqui, de Vila Aliança, Vila Kennedy, que são, né, áreas que vão ter a ver com essa evolução urbana do Rio de Janeiro. E agora é hora de falar de quem? Pereira Steps, mais conhecido como Pereira Passos, grande interventor urbano que vai estar presente no Rio de Janeiro entre 1902 e 1906, né, gente? Esse cara é o cara das transformações urbanas, que baseia, né? Pessoal que tá rindo, Douglas Knupp está aqui no chão, nadando. Douglas Roberto. Não tô entendendo, né? peraí, Knupp, larga minha... O cara tá aqui no chão, cara. O cara passou aqui. Douglas Roberto. E disseram que tem um cara vestido de macaco que vai entrar no estúdio daqui a pouco aí, cara. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Hoje tá uma coisa meio esquisita. Mas, cara, tem um tripé aí do nosso amigo Pereira Passos. Primeira questão, investimento em circulação. Segunda questão, investimento em saneamento básico. Terceira questão, investimento em embelezamento. Zé Bonner, queria chamar a atenção da Legião X porque esse tripé de atuações é o que rege
praticamente todas as reformas urbanas na história do Rio de Janeiro. Circulação, por causa desse sítio urbano doido que a gente acabou de falar, de morros, né, que dificulta. Então tem que fazer túnel, tem que fazer aterro, tem que fazer elevado, tem que fazer via expressa. Saneamento, que você tem um problema da cidade pantanosa, né, Zé Bonner? Muita chuva, muito rio, alagamento, superfície de alagamento, né? Temos rios que transbordam, essa questão que precisa de um saneamento básico estruturado, e o embelezamento para valorização, né, Zé Bonner? O que a gente pode, de repente, fazer, né, um comentário sobre isso, né? Primeiramente, a gente pode te lembrar aí, Thiago, essa interferência direta do homem, esse processo de efetivação, sim. Né? Os rios que são sinuosos, tu vai ver a lógica da canalização, o processo de desmatamento de forma mais efetiva. A gente lembra que nós estamos numa área, né? A gente já falou de muitos morros, então se chove muito, bate nesse morro, desce de forma mais acelerada, isso é importante para falar de deslizamento. Enchente, e a lógica da enchente, isso que o aluno precisa lembrar. Porra! Gabarito! O rio faz curva, não é à toa, né? Ele vai fazendo ali curva, ele tem o quê? Um maior armazenamento. Quando uma cidade chamada Rio de Janeiro tem rio, né, Zé? Toma rio nos cornos. Quer rio? Toma, tem rio. Perfeito. Não, isso é fundamental. Acho que é o start pra gente no que tange a lógica da parte física, que eu tô dando esse destaque. O que a gente pode lembrar pro nosso aluno em termos já, Thiago, cultural? O que a gente pode falar de Pereira Passos dentro da lógica cultural, que é fundamental também nesse período no início do século XX? Pereira Passos é o cara que vai trabalhar com a ideia do Rio de Janeiro como uma cidade cosmopolita, ou seja, vamos transformar o Rio de Janeiro num padrão internacional, né? Criação de árvores que lembram a Quinta Avenida em Nova York, de postes, né? Aí você vai criar o Teatro Municipal com o mesmo arquiteto que fez o Teatro Municipal de Paris, né, Zé Bonner? Então, já é uma questão de tentativa de imitar um padrão internacional. A Cinelândia, né, a chegada da sétima arte no Rio de Janeiro, trazendo, né, esse viés cultural importante que você mencionou, né, informacional também, né, Zé Bonner? Olha a ideia do fluxo aí capitalista, lembrando nosso mestre Milton Santos, que tem a importância nesse quesito, né, de você transmitir o padrão de comportamento, de vestuário do estrangeiro para o brasileiro. E a ideia da circulação, né, Zé Bonner? Ninguém vai falar tanto nessa temática quanto Pereira. Pereira vai criar a Avenida Central, que é hoje a Avenida Rio Branco, que vai liberar justamente, né, a Biblioteca Nacional, a Cinelândia, o Teatro Municipal. A Avenida Passos, né, pessoal, também importantíssima ali de interligação do interior do centro, né, ligando ali as áreas, né, de residência e comércio no centro. Né. A Avenida Beira-Mar, isso é muito importante. A Avenida Beira-Mar, que é aquela via do aterro do Flamengo, né, onde você faz a ligação com a Zona Sul. E na Zona Sul, Zé Bonner, a Avenida Atlântica. Você já parou para se perguntar por que o nome da avenida é Atlântica? Porque tem o Oceano Atlântico. Sim, gente, porque ali era o Oceano Atlântico. Onde tem a Avenida Atlântica, Zé Bonner, era o mar. E eles aterraram, né, Zé Bonner? Então essa questão do aterro também na história do Rio é muito importante se mencionar, né? A necessidade sempre, né, você aterrar o espaço marinho para expandir o solo urbano, né? Criação, né, de vários corredores que tem essa realidade. A gente vai continuar falando sobre outros aterros ao longo da história, mas é o momento onde se inicia essa prática, né, Zé? Que é importante no Rio. Né? Isso aí é muito importante. Aqui os dois tópicos que são fundamentais. A lógica do cais do porto, que a gente tem que lembrar. O cais do porto, a lógica que o mestre salientou de forma perfeita, que é a ideia da cultura francesa. A gente pode fazer até um link bacana com a literatura. O nosso mestre Douglas Roberto está aqui para nos dar esse apoio. Douglas Roberto é nome de cantor cafona, mas ele bota Knup para parecer sofisticado, né? Não? Porque Knup, né? É mó nome de doutor. Agora, Douglas Roberto, vamos combinar? Parece Douglas Roberto dos teclados. Parece o cara, tipo, que canta forró, né? Não? Douglas Roberto. Aqueles forró que a galera dorme, né? Ou então esse cara de rádio, né? De rádio, assim. Douglas Roberto. Aí ele apresenta. Boa noite, Good Times 98. Então estamos aqui para narrar um jogaço em Chapecoense e Atlético Paranaense. Final de campeonato, jogo ruimzaço assim, mano. Doug Renal vai fazer o acompanhamento. Olha que coisa absurda, né? Muito bom. Mas fala do Douglas Roberto, desculpa, é porque Douglas Roberto é muito bom, né? Não sei como não comentar. Bullying paterno aí que a gente sofre. Essa amizade gente, assim, né? É só pra salientar, Thiago, a ideia do livro O Mulato, onde você vai ter a descrição extremamente minuciosa, né, do que está acontecendo na cidade do Rio, sendo levado... Eu sou concorrente.
Não. Literatura, mestre. Tu vai mandar agora. Literatura. É fundamental, Eu vou fundamental. embora. Acho que eu tenho que ir embora. Acho que é melhor ir. Não, se a gente pudesse... Desculpa atrapalhar. Desculpa, Legião. Sei que você tava aí no momento, mas é porque me emociona essas coisas. Um mulato. Vai, Zé Mônia. Um mulato, cara, se você lê ele com calma, ele tem um detalhamento extremamente minucioso de como que a mulher ela desce da carruagem aqui no Rio. O que é isso, Thiago? Eu estou passando o que está acontecendo na capital para o pessoal do Nordeste. Cara. É um processo de difusão. Modelo novela, né, Zé Mônia? Perfeito. Agora tu traz isso para o modelo atual. Eu tenho a TV Globo, que pega o Nego do Borel para ser ator. Então, o cara em todo o Brasil, ele sofre essa mesma influência vindo de onde? Do Rio de Janeiro. O Rio, ele se mantém como uma espécie de palco que vai ditar regras culturais e sociais para todo... Vitrine, caraca, perfeito. Isso é genial. Isso é bom. Isso entra... Cara, isso dá uma questão de globalização, fazendo uma análise das infovias. Cara, isso é perfeito. Legião X... Essa aula hoje aqui é para quebrar as estruturas, por isso que a gente prometeu que o negócio hoje ia ser violento aqui. E quem veio, veio. Quem não veio, perdeu, só lamento. A questão é muito significativa, né? Essa questão da expressão dos conceitos. Agora, também temos que lembrar o seguinte, né? Falando em literatura, temos que lembrar do livro O Cortiço, né, Perfeito. que fala sobre os cortiços, que isso? são o grande símbolo do nosso amigo Pereira Passos, né? O Cortiço é o quê? É o livro que vai relatar, por sua vez, né, os moradores dos ambientes mais pobres da cidade, né, relatando a sua pobreza, sua miséria e sendo indesejáveis, né, ou seja, ninguém quer esse cara no lugar, eles querem que esse cara saia, que ele vá para um outro canto. E aí o Pereira Passos vai iniciar o bota abaixo do cortiço, porque numa cidade cosmopolita você não pode ter, né, o pobre ali, né? O pobre ele é mal arrumado, ele não tem a aparência que a cidade deseja, as suas construções não têm arquitetura sofisticada, então eu vou demolir os cortiços, vou repelir esse pobre para a periferia, esse cara vai entrar no processo de favelização, aí se soma ao que a gente estava falando, ou seja, os excluídos dos cortiços vão para os morros. E aí você tem a revolta da vacina, né, Zé Bona? Que é o quê? A política sanitarista do nosso amigo Oswaldo Cruz, que é parceiro do Pereira, que vem como interventor, muito importante por sinal, trabalhando a ideia do saneamento. O Erge gosta de gabarito falando de saneamento. Lembra da Francisco Bicalho, canalização ali do canal do Mangue, onde você vai ter escoamento, né, de esgoto, de detritos. Ou seja, a ideia do saneamento básico é importante. E também da campanha de higiene, vacinação, tratamento de saúde. Aí o cara tá no morro, Zé Bona. Aí chega o governo com a agulha desse tamanho para furar o cara. O cara já foi excluído. Ele vai se revoltar. Né? A revolta da vacina não é uma revolta contra a vacina, mas é uma revolta contra a exclusão social promovida pelo Pereira. Isso é importante para a Legião ficar ligado com a prova, né, Zé Bona? Perfeito, cara. Não tem nem o que falar. A gente pode, de repente, fazer um link no projeto do Bota Abaixo com a lógica do Eduardo Paes. Muito bom. O que você acha? Muito bom. Você tem um processo bem possível de uma questão, ó. Essa comparação é importante, né? Senti de novo, hein? É, aquele cheiro voltou. Até porque Pereira Passos ele vai até 1906, né, Thiago? Isso. A importância... Aí, ó. 6. Ou seja, entra com parabéns essa aula também. De 110 anos. É muito importante. O Eduardo Paes, galera, ele vai realizar a mesma lógica, tá? De tirar pessoas, né, de um poder aquisitivo, né, Tiago, vamos dizer assim, menor, mais baixo, para realizar uma transformação na cidade que dê a ela, né, um maior embelezamento, uma lógica de uso mais efetivo, que está diretamente ligada à lógica da gentrificação, que nós já mostramos aqui. Nossa! Ou seja, acho que é um link bacana aí. Toma, champuf! Agora, o quadro social é bom a gente ressaltar, que é um processo extremamente traumático, né? Não só na revolta da vacina, deplorável, como agora no Eduardo Paes. A maneira com que é feita, galera, é algo assim horrível, algo assim nojento de ser feito. Exatamente. Como foi com inúmeras famílias. Né? Agora, pessoal, vamos lá. Onde você encontra isso? Você já me lugar isso? Onde você acha? Então, olha só, quem tá no Periscope agora tem a obrigação de largar dedo na tela e larga muito coração. Vai, lá coração, vai. Lá coração, vai. Lá coração, vai. Larga. Vocês são loucos? Vocês são insanos? Somos insanos. Mas você já viu aula como a nossa? Não, então fica aqui, com o insano que te aprova. Não é isso aí, Zé Bona? Coração faz o quê? Meu coração é vermelho. E azul também, senão o pessoal chega em gente é petista. Temos que jogar nas duas frentes. De azul, bate o coração. Projeto X é azul. Gente, bom,
Continuando. Carlos Sampaio agora? Carlos Thiago? Sampaio agora. Vamos pra década de 20, Cebona? Vamos dar um... Avançando. Década de 20 veio o quê, Nosso Thiago? amigo Carlos Sampaio, que é um cara que fica de 20 a 22, é um cara que é importantíssimo, já foi citado na prova da UERJ, pela questão do Morro do Castelo, Zé Bonner. Demolição, bota abaixo do Morro do Castelo, o desmonte de morros. Havia uma técnica nessa época ultramoderna, que era a instalação de bombas subterrâneas, que através de força hidráulica desmontavam o morro. Então, ao invés da explosão, Zé, você tinha o desmonte. E esses detritos eram usados depois para você fazer os aterros. Então aí você tinha duas questões importantes. Primeiro, tirava o morro, aumentando a circulação interna. E quem morava no morro, Zé? O pobre, que estava excluído. E aí você tirava também o pobre, perfeito? Então eu tenho uma dupla função, que é a questão da circulação melhor e a exclusão social que o Estado quer para tornar essa cidade mais valorizada. Olha que via dupla perversa, né, Zé Bonner? Posso ser repetitivo aqui? Pode, pode. Mais uma vez a gente está falando o quê? De um processo de ocupação extremamente caro e ele se torna caro por conta do quê? Do relevo. Então nós precisamos o quê? Tirar morro para aumentar a circulação. Cara, aí eu levo para onde essa área... aí eu levo para onde essa sobra de terra? Aí. Joga num lugar onde o relevo também é ruim. Caraca, olha que desgaste que você tem. Meu Deus, é bom. E além disso, né, Thiago, lembrar mais uma vez que esse processo de manguezais, de áreas desfavoráveis, eram palcos de ocupações. Sim. E aí é bom a gente lembrar o quê? Da lógica de Manguinhos, Thiago. Acho que é bom a gente fazer esse link aí. Muito bom. Né? Manguinhos, que é até um pouquinho mais à frente, né? Porque você tem ali a Avenida Brasil já na década de 40, mas já é bom a gente falar. Manguinhos é bom, né? O pessoal que passa ali na Avenida Brasil, onde tem aquele castelinho da Fiocruz bonitinho, o mar batia ali. Perfeito. E como o Zé falou, o mangue é um ambiente costeiro. Como é que você tem mangue no continente? É porque ali não era continente. Perfeito. Ali era mar. Então essa questão é muito importante, né? Você vai ter um aterro que vai permitir a criação de um corredor, que é a Avenida Brasil. Que, por sua vez, Zé Bonner, joga a população para onde? Para o subúrbio. Periferia, empurra. Periferização, né? Ou seja, eu vou jogar o cara para longe. Então os aterros eram instrumentos de expansão do solo urbano, e ao mesmo tempo de periferização, né? Muito bom a gente ressaltar isso daí, né, Zé? Perfeito. Aí nós já estamos aí, né, passando para a nova fase. Sim. É importante nós lembrarmos aqui a lógica, né, em que nós estamos, ou seja, chegamos aí numa fase nova, né, Thiago? Sim. Estamos, já falamos de o aterro vamos agora pro plano do Flamengo. Isso, agora vamos para uma nova fase aí, onde você vai ter o quê? Thiago, fundamental nós partirmos da ideia que você falou, desse processo de periferização. Muito bom, Estamos Zé. O quê? Esticando a cidade para onde? Vamos já usar aqui o nosso começando mapa. a usar o nosso mapa. Muito bem feito, né, pessoal? Perfeito, é claro que aqui ele já está numa lógica mais atual, né, Zé? Mas a gente já pode começar a mostrar. Qual é a ideia aqui dessa periferização, Zé? Então, a gente tá falando aqui do centro, a gente tem esse processo de ocupação, já se nota aqui um relevo, né, que provoca todo esse processo e dificuldade de encarecimento, etc e tal. E aqui, gente, só para mostrar, nós vamos ter essa linha aqui de verde, a nossa maravilhosa Avenida Brasil. Então, a partir do momento em que você tem esse novo plano agora, né, Thiago? Sim. A gente pode falar o quê? Essa ideia do plano Agache para o nosso aluno, que vai de 1926 até 1930. Zé Bonner, a ideia do plano Agache, né, do Donald Agache, que era um arquiteto urbanista francês, é a questão, né, do zoneamento urbano, né? Ou seja, você dividir a cidade em zonas, e você começa a ter zona norte, zona sul, zona oeste. Zona leste, repare que não tem, né, pessoal? O Rio de Janeiro é bem organizado, não deu tempo de fazer a zona leste, acho que ficou ali na Baía de Guanabara. Mas aí você entende que esse contexto era proposto de você ter um plano diretor, né, Zé Bonner? Que é um conceito que o aluno às vezes não sabe o que é plano diretor que dá direção. Então, como que nós vamos pensar a nossa cidade? Qual vai ser a cidade do futuro, né? Ou seja, para onde essa cidade vai crescer? O Agache, ele falava da ideia de favela como opção, isso na década de 30. Olha só, estamos em 2016, em 30 o cara já falava, a favela é uma escolha do Estado, se quiser ela pode ser evitada. A partir de moradias saneadas, a partir de estrutura dos bairros, a partir de criação de estrutura de saúde, né, de energia, de atendimento a serviços públicos. Ou seja, a gente passa por uma nova visão,
né, essa passagem de aceitar agora a lógica da favelização. Né? Muito bom, Zé. Muito bom. Perfeito. Ou seja, nós aceitamos isso, é isso? Sim, sim, aceitamos. Ou seja, o Estado incorporou a favela como política, é isso que você tem que entender. A favela é resultado de uma política urbana, onde o embelezamento sempre repele o pobre. Embelezou o lugar, repele o pobre. E o pobre vai sendo varrido, ele vai sendo enxotado para cantos da cidade para tornar as áreas, né, célebres, né, nos nichos que são de interesse, como Centro e Zona Sul, que é o conceito de cidade que o Zé Bonner gosta de relatar. Certo? Gente, tem muita coisa para falar ainda, né, Zé Bonner? Acho que esse primeiro vídeo foi muito esclarecedor, né? E continue ligado, né, Zé Bonner? Porque a gente tem mais, né? Estamos ainda na década de 40. E cai pra dentro aí. Fica ligado que tem muito mais, galera X. Aguenta só um pouquinho que a gente já volta, beleza? Beijão, valeu!